Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o pós-jogo da vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense. Corinthians venceu por 1-0 e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante que coloca aí o Timão novamente na liderança. E vamos assistir aí o pós-jogo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estaremos deixando o link na descrição desse vídeo e você vai assistir aí aos comentaristas elogiando a vitória do Corinthians. 3 pontos importantíssimos fora de casa. Corinthians nesse momento 11 partidas sem perder. Então isso é muito importante aí para o clube que está brigando aí com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro pelo título brasileiro. Antes de soltarmos aí o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre a grande vitória do Corinthians fora de casa, 1-0, e o Timão está novamente na liderança do Brasileirão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bem e saudável em todas é fundamental. Sem dúvida. Aliás, hoje essa mesa está especial. Tem 2 professores. A gente que vai aprender hoje, hein, Breler? Professor Celso Zelt, catedráticos. E o professor Paulo Calçade. Olha ali, ó. Corinthians soube sofrer ou foi com dose exagerada de sofrência, prof? Tudo bem? Boa noite a todos. O único professor na mesa é o professor Celso Zelt. Isso é de verdade, mano. Dá nota, faz essas coisas todas. Rígido. O Corinthians... Cara, o Vitor Pereira, ele veio com uma ideia de futebol muito legal, mas tem um lado positivo. Ele percebeu que tudo que ele pensa e acredita aqui não serve. Ele veio para o pior lugar. Para o inferno, você diria isso, né? Ele veio para o inferno. E no inferno você abraça o capeta. E ele abraçou. Então abraçou o capeta, então, é isso? Abraçou o capeta. Então ele está o seguinte, jogo a jogo, ele não está pensando daqui 5. Ele está assim, este jogo, o que é preciso fazer? E ele foi no risco total. Primeiro que ele precisa de um time mais jovem para tentar tirar a bola do adversário. Sim. Se ele colocar aquele time clássico, ele não consegue. Pode conseguir um jogo, mas no segundo já não dá para escalar. E em primeiro ponto é que ele foi radical nas mudanças. Ele... Não importa o adversário, isso está muito claro. Ele vem e troca para ter o melhor time possível. Isso demonstra, e fica muito claro, uma enorme inconsistência do jogo. Pô, mas é o líder. Agora, vamos olhar para os campeonatos brasileiros os anteriores. Os campeões têm alguma consistência durante um período longo para ganhar o título. A gente está falando do campeonato de 38 rodadas. O Corinthians jogou 9. Ao final desta rodada, todos terão jogado 9 partidas. Sim. Isso aqui dá um pouquinho menos de 1/4 do campeonato. E os outros 3/4? Será que dá para ir assim até o final? É muito difícil você ganhar um título indo desse jeito até o final. Se ele só tivesse jogando o Campeonato Brasileiro, talvez ele conseguisse. Mas ele tem Copa do Brasil e Libertadores para jogar. A não ser que ele seja eliminado na próxima fase da Libertadores da Copa do Brasil, isso vai se arrastar. Só que ele tinha... Ninguém quer, né? Ele Ninguém quer uma eliminação. a liderança. Ele tem uma sequência, teoricamente, quando você olha para os adversários, ele tem uma sequência antes da volta da Libertadores mais simples do que os adversários que têm, assim, partidas muito complexas. Ele teve a América, ele teve agora o Atlético Goianiense, ele vai ter Cuiabá. É diferente de você ter Palmeiras, Atlético, Inter, equipes que te exigem mais. Mas ele está sendo muito prático. O que eu preciso fazer para ganhar esse jogo aqui? É isso aqui. Então, fecha os olhos e vai. Tem consistência? Não tem. É isso que preocupa. Porque o corintiano pode olhar só para o placar e para a classificação e ficar louco quando ouve que não tem consistência. Mas e daqui 10 rodadas? Dá para jogar assim, as 10 rodadas e ganhar? A gente está falando de um time que está lá no fundo da tabela. Então é um Corinthians que está fazendo o possível. Por quê? Porque tem um elenco desequilibrado. Eu outro dia falava aqui no Linha, você contrataria o Renato Augusto para o seu time? Você fala assim, poxa, Renato Augusto. Sim. E o Juliano?
Pô, Juliano. O William. O problema é todo mundo O junto. problema é todo mundo junto. Esse é que é o problema. Esse é o problema. Você tá vendo o copo meio cheio ou o copo meio vazio, hein, Breler? Porque olha isso, ó. São 11 jogos sem perder. A gente pode questionar. Tem empates aí com sabor de derrota. Eram 5 sem ganhar. Não é? Agora a gente já tá. Agora já virou. De A coisa repente, já se virou. perde hoje, eram 6 sem ganhar. Eram 6 sem ganhar, mas agora são 11 jogos de invencibilidade. É duro ganhar desse Corinthians, o Vitor Pereira. Tudo bem, o Palmeiras fala, ganhamos de 3-0. Perdeu pro Always Red. No começo ali do trabalho do Vitor Pereira. De repente, é um Corinthians que, apesar de não ser consistente, vem de cara os jogos. É difícil ganhar desse Corinthians. Você vê o copo cheio, meio vazio? Pelas circunstâncias do jogo, vejo o copo meio cheio. Boa noite, Boa William, noite, Breler. fã de esportes. Tem um contexto que é o do adversário. A posição do Atlético Goianiense é enganosa pelo retrato das últimas partidas que o Atlético vem fazendo sob o comando do Jorginho. Tinha empatado com o Inter, amassando o Inter e ganhou do Coritiba. Ganhou do Coritiba em casa, bem, um time que está na 4ª posição. Então, o Atlético Goianiense vinha num estágio de ascensão, vinha com confiança, e o Corinthians, mesmo jogando fora, com 6 desfalques importantes. Estamos falando de jogadores como Fagner, João Vitor, o próprio Raul Gustavo, que certamente seria titular hoje se pudesse jogar. Jô. William, Jô, são jogadores que impactam, mesmo que não, se o Vitor Pereira quisesse utilizá-los no segundo tempo. Ele tem mais uma opção, consegue variar, tanto é que hoje ele precisa terminar o jogo com jogadores que vinham sendo pouco utilizados. É o caso do Xavier, tem de entrar, o Felipe Augusto entra na referência na frente, porque ele aposta, ele poderia ter ido de Júnior Moraes, mas ele foi no fôlego da garotada da base. E o gol do Corinthians sai Da base. Passa pelo Duqueiroz. Jogadaça do Queiroz, hein? Metade do gol é dele, hein? Abre para o Piton, que é uma opção do Vitor Pereira de jogar mais adiantado, que cruza para o Mantuan, que fez uma grande partida também. Podemos até falar de Mantuan como melhor em campo. Então o Corinthians ganhou de fato esse jogo na base do fôlego, da resistência, de baixar a linha, de igualar na intensidade do Atlético Goianiense, que vinha sendo um time muito físico nesses jogos em que foi bem. Então, diante dessas circunstâncias, você vai fora, desfalcado, contra um time em ascensão e traz 3 pontos, é uma vitória que tem que ser muito comemorada, porque diante do que era o cenário, um empate já estaria de bom tamanho para o Corinthians e consegue sair com uma vitória, ainda que o futebol não tenha sido vistoso, eu consigo enxergar essa jornada do Vitor Pereira como bem sucedida por Goiânia. As escalações dele são, não só as Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Corinthians. Corinthians na liderança do Brasileirão, 18 pontos no campeonato. Vitória muito importante essa fora de casa. Atlético Goianiense tem um bom time. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas o Corinthians jogou na raça, na força da vontade e conseguiu essa vitória importantíssima que faz o clube reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, para mais pessoas participar. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.